Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Numa semana em que o mais importante, embora tenhamos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, no meio de semana e no fim de semana que é fechado pelo amistoso Brasil-Inglaterra no Maracanã, mas o que tem de realmente importante para o futebol brasileiro nesta semana são os 2 jogos da Libertadores da América na quarta-feira, o Fluminense indo ao Defensores del Chaco enfrentar o Olímpia, com quem apenas empatou 0-0 em São Januário, e o Galo, que recebe o Tijuana depois de ter dado todos os indícios que está, entre outras coisas, com a sorte de campeão ao empatar no fim o jogo em Tijuana, um jogo que o Galo poderia perfeitamente ter perdido, até por mais de 2-1 como estava. 3-1 não seria nenhum exagero e complicaria muito a vida dele, que agora aparentemente está simples, embora, a meu ver, tenha cometido a profunda imprudência, o equívoco gravíssimo de botar praticamente todo o time, exceção feita a Ronaldinho Gaúcho e Jô, para jogar ontem em Curitiba. Não deu certo, perdeu o jogo, mas mesmo que desse, não se justificava. O argumento de que, mas até quinta-feira tem como se recuperar, é verdadeiro. Só que não teve como se recuperar da quinta-feira para o domingo, porque viajou um dia inteiro, o Bernard diz que dormiu 4 horas, que não conseguiu se alimentar direito. O Cuca, a direção do Galo, expuseram os seus jogadores a lesões, a um desgaste absolutamente desnecessário em se tratando de um jogo ainda de primeira rodada do Brasileirão. Enfim, essa é a minha opinião. Eu já abro perguntando a de Victor Ernesto Birner sobre este tema. Concordo contigo, Juca. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigo e amiga internauta. Era claro que os jogadores não teriam condição atlética ideal para atuar no Couto Pereira. Essa era a primeira coisa. 2, o Cuca e a direção do Atlético, quando fazem isso, eles parecem que querem brigar com o calendário. Não adianta brigar com o calendário, porque é uma questão física. O calendário é muito burro, né? Fisiológica, né? O Tite falou ano passado, com razão, que no atual formato, a não ser que alguém tenha muito dinheiro para montar 2 grandes times, não dá para brigar pelos 2 títulos, pela Libertadores e pelo Brasileirão na mesma temporada. E o Atlético, eu acho que está olhando lá na frente, querendo não perder pontos agora, para poder seguir na Libertadores, tentar ganhar o torneio, dar tempo de se recuperar no Campeonato Brasileiro e ganhar também o Campeonato Nacional. Quem quer abraçar o mundo, às vezes fica sem nada. Eu acho que ontem alguns jogadores, principalmente como o Bernard, que vinha de lesão, não poderia ter entrado em campo. O Diego Tardelli também sentiu algumas coisas ultimamente, deveria ter sido poupado. O Leandro Donizete não jogou apenas porque tem aquela questão jurídica, não sabia se podia ou não, se tinha condição legal, senão provavelmente teria atuado. Teria ido, mas puseram o Josué no lugar, que acabou inclusive, né, sendo vital na hora do segundo gol. Então eu concordo contigo, Juca. Eu acho que agora o Galo tem que se concentrar na Libertadores, esquecer um pouco do Campeonato Brasileiro, levar como for possível. O Fluminense, por exemplo, o Fluminense jogava em casa e tem uma viagem curtíssima até Assunção para jogar na quarta-feira. O que fez Abelão, que tem a experiência de quem já ganhou Libertadores. E de quem já colocou time titular e perdeu jogador importante contra o Boca Juniors ano passado, por exemplo. Botou o time reserva a todo risco. Claro. Deu sorte, né? O Berna fez um partidaço, as traves de Macaé fizeram outro partidaço e ainda ganhou do Atlético Paranaense, que vem descansado, todo preparado apenas para jogar o Campeonato Brasileiro, desprezou o Campeonato Paranaense, jogou bem o Furacão. E o Fluminense conseguiu se impor a si mesmo, mas sem correr riscos de perder jogadores vitais para o jogo contra o Olímpia, que vai ser uma pedreira. Uma pedreira. Eu até, te confesso, sou pessimista. Vamos ver no Bola de Cristal. Acho que é bem equilibrado, Juca. Bem equilibrado. E aquela torcida do Olímpia é de matar. É uma loucura, né? Enfim. Mas o Fluminense fez o certo. Alguém poderá dizer, sim, se for eliminado e tivesse perdido no Furacão. Paciência. Faz parte. Faz parte. Agora, acho que o Galo exagerou. Eu não entendi. Não entendi o risco que o Galo correu. A gente falou aqui semana passada que era impossível jogar com os titulares nesse final de semana. Porque o Atlético jogou na quinta-feira. Acabou o jogo meia-noite. Acabou jogando meia-noite. Viajou o dia inteiro.
Não é possível. Aliás, tem outra coisa, hein? Eu não sei se eu vi errado na tabela. O Atlético joga na quinta-feira pela Libertadores, estou certo? Joga, mas então, aí o jogo que ele teria essa rodada, tanto ele quanto o Fluminense, foi passado para uma outra data. Tá, essa então rodada teremos 8 jogos, no que está corretíssimo. Enfim, a CBF, enfim não, a CBF, aí justiça seja feita, tem feito isso para os times brasileiros que estão na Libertadores e é o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Não, e além disso, a boa relação que hoje Alexandre Calil tem com o Marinho e Marco Paulo Del Nero precisa render frutos. Não pode ser que nem acontece com o Santos, que tem uma relação muito boa também, mas tudo que o Santos pede nunca é atendido. Né? O Santos é praticamente um... Não, mas hoje em dia virou praticamente a subserviência do Santos diante da CBF é uma coisa impressionante. Impressionante. Essa ida no jogo, no Elefante Branco de Brasília, com direitos vendidos para a Oxy, empresa que você sabe bem, tem... Wagner Abraão. Assim com o Ricardo Teixeira. Foi o homem que levou o Ricardo Teixeira no seu jatinho particular para Boca Raton. Para ir jogar uma partida no local onde todo mundo sabe que a torcida do Flamengo ia tomar conta do estádio, ficar com menos de 12% da renda, 800 mil de quase 7 milhões. E hoje, por exemplo, eu leio no UOL, vindo para cá, que a CBF não libera a festa do Neymar na Vila Belmiro, mas libera no Barcelona. A mesma CBF que liberou o São Paulo, que tem péssima relação com a CBF hoje para jogar o de campo, não liberou o Santos. A mesma CBF que ano passado, quando o Santos pediu a liberação mais do que justa, com razão, do Neymar para treinar para a semifinal do Brasileiro, da Libertadores, não liberou o Neymar e não tinha jogador do Corinthians da Seleção Brasileira. Quer dizer, o que o Santos ganhou? A chancela do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a direção do Santos precisa começar, já que ela quer fazer esse tipo de política, que é ruim para todos os clubes, que pelo menos tenha alguma coisa em troca. Quer dizer, se eu entendi bem, você está ironizando que o Santos se rebaixou para a CBF e nem está conseguindo de volta aquilo que significa o seu rebaixamento. Por exemplo... Espera um pouquinho, primeiro vamos por partes. Essa história do jogo lá no Mané Garrincha. No Elefante Branco de Brasília. É fantástico você pensar, né? O Santos levou 800 mil reais e os promotores do jogo 6 milhões e 200. Aí a direção do Santos argumenta, aparentemente com razão. Não, peraí, se o jogo fosse na Vila ou no Pacaembu, nós não ganharíamos 800 mil reais, então saímos no lucro. E eu digo, é verdade em termos, mas por que não ficou com o lucro inteiro? Se você é o dono do jogo, se você tem o mando do jogo, organize você o seu jogo. Por que você entrega para uma outra empresa? Ainda mais associada a Ricardo Teixeira, como é o seu Wagner Abraão. Vai entender um negócio desse. Agora, eu tinha para mim, quer dizer, que o Santos, as questões essenciais que o Santos pediu à CBF, inclusive folga na Libertadores, quando obteve, como o Corinthians obteve, sim. Juca, na boa, o Corinthians, em troca do apoio, teve uma indicação para ter um estádio na Copa do Mundo, sem a indicação não teria os incentivos fiscais que vai ter da prefeitura para levantar o estádio. O Corinthians, nesse jogo político, teve sua compensação. Mas aí não foi CBF. Mas o que o Santos teve? Mas a aí CBF qual é a mesma coisa? Não. CBF qual nem governo? CBF, nem qual. Não. Aí não. Presidente Lula, é outra coisa. Outra coisa. Aí o Corinthians se beneficiou do interesse do presidente da República, de então, em ajudar o seu time de coração. Da República que andava dedo com o Ricardo Teixeira em boa parte do tempo. Sim, sem dúvida. Mas o nosso Laor também foi um dos 4 que implodiram o Clube dos 13, bem, que apoiaram... Quer dizer, qual é a contrapartida? Estou perfeito, isso aí eu sei. Pois isso estou dizendo. A contrapartida até então, que eu estou entendendo, que essa contrapartida tem a ver, inclusive, com o benefício de ter jogado em Brasília, com o benefício de ter jogo adiado na Libertadores. Eu entendo que a CBF não libere o Neymar para ir lá dar tchau para a torcida do Santos. E entendo que, diante do tamanho do negócio, libere para ir para Barcelona, porque aí vai cumprir uma obrigação profissional. E o Neymar ser obrigado a jogar os amistosos antes da semifinal da Libertadores. Bom, isso aí eu acho um absurdo, vital. Mas eu acho um absurdo não só o Neymar. Acho que todos os que são obrigados a jogar esses caça-níqueis da CBF são um absurdo. Né? E o Neymar era o principal jogador da seleção. O técnico diz, eu quero. Ponto, e o São Paulo liberado para jogar o de campo e o Santos Eu não sabia, já foi liberado? São Paulo está liberado para jogar o de campo. E me consta ainda não está liberado, Vitor. Você está dizendo, eu não vou discutir. Mas eu não sei da notícia da liberação. Durante o Campeonato Brasileiro, não sei da notícia dessa liberação. A última vez que eu chequei isso dentro do São Paulo, me disseram que estava liberado. Eu acho que então você tem um furo. Eu, se fosse você, além de estar dizendo aqui no tabelinha, você trata de escrever isso, porque oficialmente isso não está dito, não.
Isso não está dito. Porque é claro que sobrará um precedente e outros quererão da mesma forma. E não me faz muito sentido que, nesse momento, que está claro uma certa aliança de Juvenal Juvencio com André Sanches, certa não, que a CBF vá atender um pedido dele. Juvenal Juvencio está contra Marco Paulo Deonero, seja com quem estiver. No que faz muito bem. É essa a questão. A aliança com André Sanches, digamos assim, que é formal, e segundo o que o Juvenal diz às pessoas próximas, ele jamais apoiará o Andrés numa candidatura à CBF, à presidência. Então, não sei qual que vai ser a história. Mas apoia na luta de bastidores. Tem apoiado bastante. Muito bem. Vamos, então, falar um pouco... Aliás, um pouco não. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O terceiro melhor campeonato nacional do mundo. O terceiro? Qual é o primeiro? O alemão ou o inglês? Inglês. Eu gosto mais do alemão. Inglês, alemão e brasileiro, para mim. É? Mais disputado. Eu acho que os ingleses e os alemães ganham dinâmica de jogo, e aí tem a ver com a arbitragem, comprometimento dos atletas, arquibancadas lotadas, né, participação do público. Na Alemanha hoje muito mais quente, porque o ingresso é muito mais barato na arquibancada inglesa, que era a mais quente da Europa, ou uma das... Hoje em dia deu uma gelada, ainda é uma arquibancada intensa, mas não como antigamente. Falando em arquibancada, Luciana, bota aí para nós a foto de um estádio recém-inaugurado lá em Salvador, a Fonte Nova. Choveu em Salvador hoje de manhã, caiu parte da cobertura da Fonte Nova. Olha lá, danificou até os assentos. Veja que beleza, olha que maravilha. O estádio novinho, já caiu uma parte. Imaginou se isso fosse no Bavi? Que coisa de louco, não? Será que aquele túnel de vento, essas coisas? No Engenhão não chegou a acontecer isso, né? Não. E está interditado. Será que vão interditar a Fonte Nova, não? Eu não sei, Gil. Será que o Sérgio Naia também participou da construção desse novo estádio? Não, eu não participei. Será que o material é de primeira qualidade, Vitor Birner? Não é areia da praia. Não é areia da praia, você tem certeza? Da praia, certeza? Que maravilha, não? Que maravilha. Que dirão nossas autoridades? Uma fatalidade. É claro. Não é? Alguém haverá de se lembrar, lembra-se da Copa das Confederações na Alemanha? Um jogo que estava sendo transmitido, se não me engano, do Brasil. Começou a chover, chovia torrencialmente e a água foi se acumulando. Lembra disso? Acumulando na cobertura? Vou ser sincero contigo, a Copa das Confederações, minha memória não consegue guardar quase nada. Mas você não se lembra dessa cena? Era uma cobertura também translúcida, a água acumulou, foi empoçando, a TV alemã, ali ó, mostrando o tempo todo. Não tem perdão. Não caiu, mas aí foi tratado, olha, para isso se faz a Copa das Confederações, para a gente poder corrigir os equívocos e tal. Mas não caiu. Não, aqui já caiu. Se for para acontecer um negócio desses, e a Copa das Confederações for o evento teste, perfeito. Mas sem ninguém no estádio. É por isso que eu ia dizer, porque pelo amor de Deus, as minhas netas não querem perder um avô tão jovem assim, entendeu? E eu vou lá. Você vai aos Jogos da Copa das Confederações? Rapaz, me mandaram ir, eu vou. Porque sabe que obedece, como é que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu acho que no atual estágio da sua carreira, você devia... Não vou e pronto. É lógico. Falar lá na Folha de São Paulo, aqui no UOL, na ESPN, não vou e está acabado. Mas vão querer que eu vá. Eu vou. Se me mandam, eu vou. Eu sou pau mandado. Você não teme represálias? Represálias não. Temo que me caia um estádio na cabeça. Represálias de quem? Da CBF, do COL? Eu lá sei. Do Agnello Queiroz? Meu Deus, morro de medo ao Val. O Val disse que outro dia viu uma foto minha na foto lá e falou, é esse então, que legal, puxa vida, agora pelo menos já sei quem é. Mas é grande, hein? Ele é grande, sim. Não vem, não te meto. Vamos falar do Campeonato Brasileiro de novo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro de novo. O que eu teria a dizer do Campeonato Brasileiro? Eu quero fazer um protesto. Pelo seguinte. Primeiro, Seedorf. Que beleza que é ver Seedorf jogar. Tem um protesto. No Pacaembu, sábado à noite. Aliás, o melhor jogo do campeonato, da primeira rodada, por razões óbvias, que seria exatamente o jogo dos campeões estaduais, dos dois estaduais. É do meu protesto. Né, menos desimportantes, seria o jogo Corinthians e Botafogo, esconderam no sábado à noite. Você pode me explicar isso? Não, são Geralmente gênios. a gente tenta entender, mas são por gênios. quê? Não, porque são gênios. Não é possível. Porque eles estão querendo bater o recorde da insânia. Para transmitir, por exemplo, para São Paulo e Ponte Preta. São Paulo e Ponte Preta. Naquele gramado maravilhoso. Quer dizer que você não faz o jogo de Moisés do Carelli. A vida inteira eu soube que o jogo do campeão paulista contra o campeão carioca, na primeira rodada, era o mais importante. Sim. Puseram sábado à noite, 9 horas. Preferiram transmitir o jogo do São Paulo, ficou aqui, quarto colocado contra...
Não, aí a gente tem essas ironias, né, da vida no nosso futebol, né? Fluminense, campeão brasileiro, estreia em Macaé para 2.500 torcedores. Flamengo, que acabou em 11º lugar no campeonato passado, que não disputou nada no Campeonato Carioca, Fluminense pelo menos... Ganhou o mando de presente do Santos, ó. Ganhou o mando, tinha 63 mil pessoas na Fonte Nova, no Mané Garrincha, para ver o jogo. Insatisfeitas com o futebol, inclusive, né? Não, que o futebol foi de má qualidade. Bonito ontem, apenas na Fonte Nova, no Mané Garrincha, foi o momento em que o menino Neymar abriu um bué como se fosse uma criança de colo, ao ouvir o hino nacional, se emocionou e chorou. Chorou e depois não jogou, né? Porque não só, acho que emocionalmente ele não tinha condição de jogo, vinha do casamento do Paulo Henrique Ganso, vinha da balada e, claro, também tratou de se resguardar, porque imagina se machuca, né? Mas futebol... eu te confesso, eu não vi nada. Eu vi. Curitiba e Atlético foi um jogo bom. Curitiba e Atlético. Isso que eu ia dizer para você. Para mim foi o melhor jogo dos que eu vi. Eu, infelizmente, não vi o Cruzeiro, a não ser os melhores momentos. Eu não vi o Cruzeiro também. Eu só vi os gols e os melhores momentos do Cruzeiro. Eu comentei aqui no Placar UOL Vasco e Portuguesa. Eu vi você comentando, eu fiquei surpreso. No Rio-São Paulo particular, que se disputa nesse Brasileirão, em todos, o Rio saiu na frente, porque o Vasco ganhou da Lusa, o Corinthians apenas empatou com o Botafogo em casa e o Santos apenas empatou com o Flamengo em seu mando. Essa é uma disputa tão antiquada e ultrapassada que mas você deveria largá-la. Ah, não, eu acho gostoso. Isso é coisa do seu tempo. Eu acho Hoje em gostoso. dia o São Paulino quer O único paulista que ganhou foi o São Paulo e ganhou de outro paulista. Hoje em dia o São Paulino quer que o Flamengo ganhe do Corinthians. Acho que o flamenguista, Mas sempre quis. O flamenguista quer que o... Mas sempre quis, não. Que o Corinthians ganhe do Fluminense. Sempre, o bairrismo sempre foi mais forte. Nunca foi mais forte do que a torcida. Será? Eu acho que antigamente não. Acho que antigamente tinha essa coisa... Não, torcer pro São Paulo contra o Botafogo, nem pensar. Torcer você pro Botafogo. Você é xiita. Que isso. Enfim, o Cruzeiro é o líder, porque enfiou 5 no Goiás. Ficou muito claro, né, que temos aí candidatos... nem ao rebaixamento, acho que já estão rebaixados. O Bahia está rebaixado? Olha, Juca, acontece o seguinte, o campeonato é longo, tem uma janela de transferências, os elencos podem ser reforçados, as coisas vão mudar, os times vão acabar de uma maneira bem diferente da que começaram. Se todos os elencos fossem mantidos, tal, o Bahia e a Portuguesa certamente cairiam. Certamente. Eu queria engrossar a campanha na Bahia. E o Goiás também cairia. Rapaz, você sabe que eu acho que o Goiás não? O Goiás é do gosto duríssimo de mas Goiás você está pensando no passado, né? Hoje em dia... Mas peraí, o Goiás ganhou a Série B, o Goiás fez uma boa campanha. Acho que o jogo de ontem é excepcional. Será? E o que me dizem, os que viram que o Cruzeiro fez um partidaço. Um partidaço. Era para ter sido 7-8 pelos melhores momentos. O Goiás fez uma final bem equilibrada com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tem um time... É verdade. Eu não vi o Campeonato Goiano para ter uma opinião bem formada. Não, eu vi Atlético Goianiense e Palmeiras e Atlético Goianiense, não achei. Eu achei o time do Atlético Goianiense um time equilibrado. O Palmeiras não ganhou demais porque continua sem ter um finalizador, né? Mas enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu apoio a campanha de não vá ao estádio ver o Bahia. É uma campanha tipo Gandhi. Vire as costas, deixe os estádios vazios. Os patrocinadores do Bahia vão começar a chiar. A televisão vai desencanar do Bahia. O Bahia tem que condenar essa direção do Bahia ao rigoroso ostracismo e às pressões do dinheiro, as pressões econômicas. E o patrocinador chegar e falar, não, por que eu vou patrocinar a sua camisa se você só dá vexame, se você só toma de 5 do rival, se a torcida não está indo te ver, se a televisão desinteressou de você? Para quê? Se você vai cair de novo para a segunda divisão? Para quê? Porque é o único jeito de tirar essa gente que está lá, essa família Guimarães, e trocar de mãos. O ideal para mim num protesto desse é o torcedor ir em grande número, como se fosse lotar o estádio e ficar fora. Ficar fora. O cara só não entra. Ele fica ao redor do estádio, canta o nome do time, agita a bandeira, mas não entra. Tá. Eu acho que essa é a manifestação de... Em paz. Tem que bater em ninguém. Óbvio. Tem que bater em ninguém. Mas essa é, para mim, a melhor atitude. Muito bem. Que mais que chama atenção, Vitor?
chama atenção. Campeonato Brasileiro? É. Chama atenção, então falamos. Me chamou a atenção o bom time do Botafogo. Né? Tá, o Corinthians estava fora de sintonia, o Tite disse que o time ainda está cansado, faz todo sentido. O Botafogo vinha mais descansado porque já tinha resolvido o Campeonato Carioca, embora tenha jogado no meio de semana. Foi um jogo fácil pela Copa do Brasil para o Botafogo, mas jogou no meio de semana, coisa que o Corinthians não fez. A minha sensação, se o Botafogo pudesse ter a garantia que ninguém tem, e não terá. Os titulares do campeonato inteiro. Aí o Botafogo era candidato ao título. Era um dos candidatos ao título. Mas não tem elenco para brigar pelo título. Será? É isso. Elenco não tem. Mas é gozado, né, Vitor? Porque, por exemplo, sábado, de repente, entra o Andrezinho, vem do banco. Não é um jogador desprezível. Mas aí sim. Acho que falta ali um pouco mais de elenco. A direção pode, né? Que a direção tem problemas financeiros sérios, né? O time está com salário ao longo da temporada. Né? Parece que o que tudo indica vendendo o Dória pro Uma pena. Pro Cruzeiro, né? Uma pena. É um belíssimo zagueiro, né? Tendência a crescer bastante. Muito, eu gosto muito do jogo dele. Enfim, essa é a dificuldade que enfrenta nesse momento o Botafogo. Aliás, o Cruzeiro também, que não foi citado, alguém do staff do Luiz Fabiano falou que havia 4 times brasileiros que fizeram sondagens. O Cruzeiro era um deles. O Inter deu uma proposta oficial para o São Paulo. O Inter deu. O Cruzeiro era um dos times que sondaram o Luiz Fabiano. Tá. E dos outros dois eu não sei qual é a tua sensação? Que ele vai? Que ele vai para fora. Para fora do Brasil? Para fora. Agora, eu vou te falar, eu não gostei do jogo do São Paulo, não. O São Paulo fez gols quando a Ponte Preta era melhor. E o São Paulo conseguiu se defender decentemente quando perdeu o jogador. Foi um jogo de contradições. Não, pois é, mas então, só se defendeu decentemente quando ficou com 10. Isso. Porque 11 contra 11 estava uma peneira a defesa. É verdade. É que se, o time da Ponte Preta estava na área de São Paulo, como bem entendi, só que chegava na hora de chutar, dava um peteleco. Peteleco. Não era nem o Rogério Ceni que estava no gol. Mas assim mesmo se assustava. Perderam pelo menos 4 gols na cara do goleiro. Ontem jogou melhor que o São Paulo. Não é? Então, eu fiquei preocupado com a defesa do São Paulo. O São Paulo vai crescer bastante ao longo da temporada. Vai se acertar durante o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, quando o Ganso e o Jadson estiverem inteiros, em plena forma juntos, o Oswaldo estiver jogando. Ganso? Eu acho que o Ganso, por exemplo, no final da Libertadores, ele acabou se encontrando no time, cresceu bastante. Mas por que ele está de novo fora? Está machucado. Mas por quê? Lesão muscular. Meu Deus. Ganso, Renato Augusto. Só pode contratar alguns jogadores. Falta interesse, por exemplo, no Michael, lateral direito. No Wagner Love. Aliás, o Vitor Birner não quis falar aqui, né? Eu liguei para ele e não consegui falar com ele. Ele não quis falar aqui segunda-feira, você lembra? Quem eram os caras? Mas 40 minutos depois, eu chego em casa, subo para o escritório, abro o computador, tá lá, na primeira página do UOL. São Paulo quer Wagner Love, Maicon e tem um terceiro, Felipe Melo, que já se sabia. Eu torço muito para o Felipe Melo vir para o São Paulo, porque vai ser uma garantia do São Paulo jogar com 10. Eu acho que é um belo reforço. É um belo reforço, que vai ser expulso na hora H sempre. Tem mais o Lúcio. Realmente, se o Luiz Fabiano fica, vai ser uma festa. Eu acho que é realmente sinal de cabeça contratar o Felipe Melo. Mas, impressionante como vocês carimbaram o Felipe Melo por causa da Copa do Mundo. É impressionante. Né? Foi só a Copa do Mundo. Ele não aprontou na Itália, ele não aprontou... Ele é ídolo de todos os times que jogou. Porque é Cafajeste. Nego gosta de Cafajeste. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos ver a bola de cristal, porque tem muita bola de cristal hoje para rodar. Nós não vamos ter tempo. O que ficou para trás? O Vitor acertou 8 resultados, eu acertei 7. De quantos, Vitor? De 20? 1, 2, 3, 4, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me pedem antes 12, a perna 13, de pau 14. E perna de pau e chuteira de ouro. Realmente, essa nossa tabelinha está reduzida. Tá difícil. Você não tem, você só escreve para cá para reclamar do player, seja lá o que isso significar, do tabelinha. Com toda a razão. Mas paciência, a gente publica o seu comentário e eles não melhoram, não tem problema, reclame mesmo. Agora, tem que reclamar do tempo. Quer dizer, não tem não, está muito bom. Meia hora está de bom tamanho. Está muito curto. O chuteira de ouro pro vilão que virou herói. Enfim, Robin, que ia entrar para a história de novo, perdendo gols
perdendo gols. Lembra ano passado? Ano passado claro eu usei o Robin. Né? O Felipe... Achei estranho você falar que o Robin... Não. O vilão que virou herói. Vilão que virou herói. O Robin sempre foi herói, virou vilão ano passado. Ano passado só não. Virou vilão dos holandeses, perdeu um gol Batman? contra a Espanha. Então, o Robin, o Felipe Vinícius protestou, falou que queria que eu fizesse uma homenagem ao Robin aqui. Estou fazendo. Está aqui. Fez um golaço. Uma bola linda do Ribéry de calcanhar. Ele entrou no meio de 2 zagueiros do Borussia Dortmund. Golaço, fez tá um sendo belo generoso, gol. uma bola no chutão, numa falta não, da belíssimo Borussia. gol. Um gol que Tudo vale bem, tem mérito dele. Liga Europa dos Não foi golaço. E participou do primeiro gol, deu o primeiro gol. Então, Robin é o chuteira de ouro. E olha que coisa maluca. Perna de pau, a CBF e todos os seus filiados que aceitam que o Campeonato Brasileiro comece do jeito que começou. Né? Com essa concorrência desleal, uma semana depois dos estaduais, é isso. Essas pernas eles gostam, eu também gosto. Mas podiam ficar vendo pernas e não em vez de ficar querendo mandar no futebol brasileiro. Aliás, os dois estavam lá em Wembley. Eles não foram ao Pacaembu sábado à noite, na brilhante abertura do Campeonato Brasileiro. Não foram também a São Januário ver Vasco e Portuguesa e nem a Fonte Nova ver Vitória 2, Internacional 2. Nem nas arquibancadas em reforma, ou não sei o que em reforma no Moisés Campinas, Lucarelli. Que expulsa a torcida adversária. Foi a única vez adversária. na vida que eu vi que o time faz uma reforma no estádio e, de repente, é exatamente a torcida adversária... Não pode ir. Não pode ir. E aí a dela vai. E a torcida dela que vai briga com a polícia. Quebra um pau com a polícia. E eu sou um dos sujeitos que mais respeita a torcida da Ponte, porque todo time que não sonha com títulos e tem uma torcida de verdade... Cara, é Ponte Preta, não é Ponte Preta em São Paulo, Ponte Preta em Corinthians. E eu respeito muito. Sou da Ponte, sou do 15 de Piracicaba e mais algumas. Diga isso, a Macaca é o Corinthians de Campinas. Eles ficam muito bravos, por isso que eu digo. Ô, Vitor, vamos lá? Que é muito chute para dar. Olímpia e Fluminense. Eu, infelizmente, acho que o Olímpia vai classificar. Fluminense. Galo e Tijuana, Galo. Galo. Amistoso Brasil e Inglaterra. Você que é um especialista em futebol inglês. Nossa, mas hoje em dá dia... para os ingleses ganharem do Brasil Dá, no Maracanã? claro que dá. Mas claro o Brasil vai ganhar. E você o que acha? Empate, eu já sei que você vai dizer. Empate. Sabia. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Atlético Paranaense. Furacão. Botafogo e Santos. Botafogo. Flamengo e Ponte Preta. Empate. Empate. Bahia e Curitiba. Coritiba. Pô, assim não dá. Fala. Curitiba, então são tudo igual. Náutico e Vitória. Aí Náutico. É duro. Empate. São Paulo e Vasco. São Paulo. São Paulo. Goiás e Corinthians. Corinthians. Inter e Criciúma. Inter. Empate. Inter. Empate. Botafogo e Cruzeiro. Ah, que belo jogo, sábado. Belo jogo. Golpe. Pena que não é no Engenhão. Pena. Ah, meu Deus do céu. Esse jogo é difícil, hein? Jogo difícil. Eu vou de Botafogo. Difícil. Eu vou de empate. Quase fui de empate. Galo e São Paulo de novo. Bom, Galo. O Galo não tem mais Libertadores, né? Galo e São Paulo. Galo. Empate. Atlético Paranaense e Flamengo. Furacão. Empate. Furacão. Corinthians e Ponte Preta, esse é o jogo perigoso para o Corinthians do Pacaembu. Pode ter complicado o Corinthians, né? Menos quando é no Pacaembu, Mas Corinthians. Vitória e Vasco. Vitória. Goiás e Curitiba, empate. Santos e Grêmio. Santos. Fluminense e Criciúma. Não vai ter esse jogo. Não, acho que não. Não, esses jogos têm. Quais são os jogos que vão ser adiados? O São Paulo Atlético, né? Acho que São Paulo Atlético não tem. Deixa eu ver aqui. Passou para um outro dia. Enfim. Vitor, vamos ficar cá por aí, acho. Eu tô aqui com a minha tabela do São Paulo Atlético jogando domingo às 6h30. Não tem jogo domingo. Será que tem? Eu sei lá. Tem 4 jogos marcados aqui para 6h30 da tarde. Estou com a tabela do lance aqui. Por causa do jogo do Brasil que é domingo. A Luciana está olhando para nós a tabela do UOL. Essa rodada de meio de semana tem só 7 jogos. Ah, não, mas é isso mesmo. No meio de semana a gente não falou nem de gato. Não, tá certíssimo. No fim de semana tem, é óbvio que tem. Estou eu fazendo bobagem. Fluminense e Criciúma já votamos?
Eu voto no Não, Flu. Fluminense, eu também voto no Flu. Inter e Bahia. Voto no Inter contra o Bahia certamente. e o Náutico contra a Portuguesa. Náutico contra a Portuguesa. Muito bem. Pela Série B, na terça-feira, tem Asa e Palmeiras em Arapiraca. Ih, esse jogo pro Palmeiras é terrível. Para de ser provocador. Asa. Como se julga? Como você... Ué, já ganhou uma vez? Já ganhou. Eu sei, mas o Asa é bom. Asa e Arapiraca. Asa. Palmeiras e América Mineiro, Palmeiras. Sábado. A gente fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Tá muito corrido isso, não dá nem pra falar uma correria, direito. eu saio daqui ofegante, porque para cumprir, 50%, 57%, sim, porque na bola de cristal passada, a diferença foi, quer ver aonde, Vitão? A diferença foi, a gente errou para burro, mas você... Foram 14 jogos. Então, você acertou um a mais... Eu votei contra o São Paulo, eu votei na empate com o Ponte Preta e São Paulo, você matou o São Paulo. Você acertou o Vasco e em português eu votei no empate, você votou no Vasco. Mas você acertou... Você tem Corinthians e Botafogo, você votou no Corinthians, eu votei no empate. Isso. E no Palmeiras eu votei no empate e você votou no Palmeiras. Esse foi o jogo que fez a maior diferença. Santos e Flamengo, você votou no empate, eu votei no Flamengo. Enfim, a gente somos Você continua ganhando o Ronaldo, João. Isso. Semana após semana, perdi uma vez desde o começo do ano. A gente somos inúteis. Eu dou chance para ele, mesmo dando chance. Haja chance. É ali, ó. Eu nunca tive tanta Segunda-feira a chance na minha gente vida, se vê de novo, tá? E você pode escreva protestando, tá? Escreva pro Papa argentino, que gosta de futebol. Peça um programa maior, mais Queremos longo. um programa de 35 minutos. Até lá. 45. 35.